Boa tarde, querida. Tudo bem com você, sua linda? Eu quero saber como é que você tá. Que hoje a gente vai conversar sobre compras no mercado. Oi, Degane. Oi, Letícia. Tudo bom, queridas? Ai, gente, tava aqui caçando um filtro, né? Deixa eu ver se eu consigo. Não consigo. Oi, gente, tudo bom? Valéria, Márcia, Jomar, tudo bem com vocês? Tive insônia essa noite, tô com muita olheira, não reparem. Eu tô boa também, querida, graças a Deus. Mas vamos sem filtro mesmo, né? Não tem problema, não. Eu vou me inspirar na Dove aqui, né? Beleza real. Gente, vamos conversar sobre o supermercado, sobre compras? Mas antes da gente conversar sobre compras no mercado, eu quero te pedir uma coisa. Na verdade, eu quero te fazer quase um desafio. Você topa clicar no aviãozinho que tá aqui embaixo e enviar essa live para pelo menos 3 amigas que podem assistir a gente agora? Eu sei que o horário não é dos melhores, mas uma coisa que eu tenho aprendido é que antes o feito do que o perfeito, né? E como vocês sabem, eu tenho uma criancinha pequena ainda que demanda de mim. Então, eu privilegio o horário da noite para ficar com ela. E eu sei que lives à noite são melhores para todo mundo. Mas, na minha vida de mãe, não cabem, gente, não adianta. Então, eu sempre tento deixar o conteúdo salvo aqui para vocês assistirem depois. Mas eu não consigo fazer lives à noite. Teve muita gente que me mandou mensagem falando: eu queria assistir, mas vou estar trabalhando. Eu sei, eu super entendo, né? E muito obrigada vocês que estão aqui. Então, cliquem no aviãozinho. E sabe aquela amiga que essa hora tá tranquila, que você sabe que o horário dela é mais flexível? Manda pra ela essa live. Tô doida pra gente voltar com as lives da hora do almoço que a gente fazia antes, né? Ainda não consegui me organizar. Mas é uma meta minha agora para 2023, da gente voltar com as lives semanais na hora do almoço. Vou me planejar para isso, fiquem tranquilas. Gente, vocês me mandaram, tô aqui com a minha cola, e vocês me mandaram muitas dúvidas sobre supermercado, sobre compras e tudo mais. Vou abrir aqui a minha cola para eu não me esquecer de nada das caixinhas. Mas, antes, eu queria conversar com vocês sobre uma coisa. Deixa eu só abrir aqui, porque agora temos aqui, deixa eu ver se vai dar certo, apresentação de slides na live. Ai, que coisa mais linda! Olha, consegui desbloquear essa função, olha que demais. E nós vamos conversar aqui sobre como escolher os alimentos, muito baseado no grau de processamento dos alimentos. O que é esse grau de processamento dos alimentos? Hoje, a nossa definição do que é alimento saudável não é mais com base de como era antigamente. Quando eu fiz faculdade, quando eu me formei em 2008, lá na UFMG, em Belo Horizonte, a gente usava a classificação da pirâmide alimentar. E eu até quis trazer uma pirâmide alimentar aqui para te mostrar, né? Porque provavelmente você conhece esse formato da pirâmide alimentar, não é verdade? Então, a pirâmide alimentar, que era o que eu aprendi na faculdade, ela vinha embaixo com os carboidratos, ali no meio as proteínas, em cima os óleos e lá na pontinha os açúcares. Vocês já viram essa imagem alguma vez? Imagino que sim. Quem já viu a pirâmide alimentar e lembra dela, clica aqui no coraçãozinho e escreve aqui: eu já vi, eu lembro disso. Eu aprendi sobre alimentação assim também. Escreve aqui nos comentários para eu poder saber que você já viu essa informação e que você conhece a pirâmide alimentar. Escreve aí para eu saber. Enquanto você escreve, eu vou pegar minha água aqui, hein? Escreve para a gente poder seguir e continuar conversando. Ah, a Suzana já viu, que era a informação antiga, né, gente? Antigamente, era assim que a gente avaliava a qualidade nutricional dos alimentos. Era com base na pirâmide alimentar. A Tata também escreveu, eu também. É isso aí. Só que vocês estão vendo aí que a gente tem uma pirâmide diferente. Eu tô mostrando pra vocês uma pirâmide que ela tem alguns nomes diferentes aí, verdade?
E por que isso? Porque no Brasil hoje nós temos a recomendação do consumo de alimentos com base no Guia Alimentar da População Brasileira. O guia foi escrito em 2016 e ele é um documento de referência hoje para a escolha dos alimentos. Então ele veio para transformar. Realmente, antigamente, a gente fazia com base na pirâmide alimentar. O plano alimentar, tudo era calculado com isso. Quando foi produzido o Guia Alimentar da População Brasileira, ele classificou os alimentos de uma nova forma, que foi com base no grau de processamento dos alimentos. E o que seria esse grau de processamento dos alimentos? Seria mais ou menos se esse alimento ele foi muito modificado pela indústria ou ele foi pouco modificado pela indústria. Então, quanto maior a modificação que o alimento sofreu pela indústria, maior o grau de processamento dele. Menos ele deve ser consumido, mas eu vou te explicar. E eu vou te explicar que isso tem tudo a ver com as escolhas que você deve fazer no supermercado, tá bom? Então, a base da nossa alimentação deve ser de alimentos in natura. Eu vou te contar o que é isso, espera só um minutinho. Tô com uma obra aqui no condomínio. Só me contem se o som tá bom, se vocês estão conseguindo me ouvir, porque tá tec, 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 que eu tô ouvindo, mas eu não sei se vocês estão ouvindo também, tá bom? Então, a gente teve essa mudança na classificação, que foi do in natura pro minimamente processado, processado e ultraprocessado. E da onde vem essa classificação, né? Vem, deixa eu te mostrar aqui, ó, peraí, do grau de processamento dos alimentos. Então, a gente tem alimentos que passaram por nenhum processamento. Alimentos que são encontrados no mercado in natura. Seria semelhante à mesma coisa de eu pegar esse alimento lá na natureza e consumir ele direto. Então, aqui a gente vai ter as frutas, os vegetais, as carnes, né? Muitos deles vão estar aqui. Então, são alimentos que eles estão do mesmo jeitinho que eles estavam na natureza, né? Eles estão in natura, no jeito natural deles. Depois a gente vai ter os alimentos que vão passar por um grau de processamento. Vou falar mais alto para abafar o barulho um pouco. Que a gente chama de minimamente processados ou processados. Então, pegando o exemplo do milho, eu tenho milho in natura, eu tenho milho em lata, que é o mesmo milho lá, mas ele passou por um processamento. Ele foi para a indústria e ele sofreu uma modificação. Ele não é igualzinho o milho da espiga. E eu tenho o mais processado de todos, que seria o salgadinho de milho. E eu vou ter isso, gente, com praticamente qualquer alimento. Então, eu tenho um pêssego in natura, eu vou ter um pêssego em calda, que é processado, e eu vou ter um suco de pozinho sabor pêssego, que é o ultraprocessado, ou um iogurte sabor pêssego. Eu vou ter ali o frango in natura, eu vou ter o frango temperado, que vai ser minimamente processado ou processado, e vou ter o nuggets, né, o empanadinho de frango, que vai ser um alimento ultraprocessado. E o que isso vai fazer, né? Qual que vai ser o impacto disso na hora de você fazer suas compras no mercado? O fubá, a milharina seriam minimamente processados. Eu pego o milho, eu seco ele, eu desidrato ele e eu moo ele. Ele sofreu um processamento mínimo, um processamento rudimentar, né? O fubá, a farinha, a milharina são coisas que existem desde sempre praticamente, né? Havia uns moinhos antigamente em que se moía esse grão. Então ele é minimamente processado. E aí, quando a gente olha para o carrinho do supermercado, né? Quando a gente chega no corredor do mercado, eu não sei você, mas me dá um desespero. Porque eu vejo ali corredores, e eu sei que quase não tem comida naqueles corredores, comida de verdade. Mas tem muito nos corredores alimentos processados ou produtos da indústria alimentícia. Então eu chego no mercado, eu bato o olho nessas gôndolas pra lá e pra cá e eu fico pensando, o que será que tem de comida aqui de verdade, né? E aí, como que a gente vai então escolher as comidas no mercado? O melhor jeito da gente escolher as comidas que a gente vai consumir é levar em conta
sempre o grau de processamento dos alimentos. Ou seja, quanto mais próximos forem dos alimentos in natura, maior deve ser o meu consumo. Ali no meio do caminho, nos processados, eu devo comprar menos e consumir menos. E quanto mais processados os alimentos, ultraprocessados, menos ainda. Lembra que eu mostrei para você essa pirâmidezinha aqui de alimentos? Então, os ultraprocessados, eles estão lá na pontinha da pirâmide. Por quê? Porque o meu consumo desse tipo de alimento deve ser mínimo, mínimo, mínimo. O consumo de processados moderado e a base ali, ó, a maior quantidade na minha pirâmide de consumo deve ser de alimentos in natura e minimamente processados, tá? E aí, só para te dar mais um exemplo para você entender. Essa aqui ficou meio ruinzinha, mas eu vou te explicar melhor. Então, por exemplo, in natura eu tenho aqui do ladinho o abacaxi. Minimamente processado, eu tenho o abacaxi cortado. Ele foi cortado, foi só isso que aconteceu. Foi um processamento mínimo. Processado, eu tenho o abacaxi em calda. Eu consigo reproduzir em casa. Eu consigo fazer um abacaxi em calda em casa. Não é uma coisa que só a indústria consegue fazer. Mas eu não consigo fazer em casa suco de pozinho. Percebem o fluxo da diferença? Quando a gente pensa aqui no milho. Em casa eu posso, ter o milho na baga, na espiga. Eu posso secar esse milho e fazer pipoca com esse milho seco. Eu consigo. Eu consigo fazer uma conserva de milho caseira. Concorda comigo? Mas eu não consigo fazer salgadinho de milho, tipo fandangos, esse tipo de coisa. Morango. Morango in natura. Frutinha de morango. Morango picadinho, que eu posso comprar no mercado já, o potinho do morango picado, minimamente processado. E morango mais processado ainda. Eu tenho as geleias, Geleia de morango, por exemplo. Ultra processado. E iogurte sabor morango, que na hora que eu vou ler os ingredientes, eu vejo que não tem tanto morango assim, A quantidade de morango ali dessa receita não é tão grande assim. E aí, cadê? Na hora que eu tô lá no mercado, que eu tô, escolhendo o que eu vou colocar, o que eu vou ter que colocar de maior quantidade no meu carrinho vai ter que ser sempre os alimentos in natura e os minimamente processados. Os processados e os ultraprocessados, eles devem fazer assim, parte quase nada da minha rotina. Eles devem ser a exceção da exceção. Vocês me mandaram nos stories, que eu abri a caixinha ontem, algumas dúvidas sobre alimentos processados, minimamente processados. Deixa eu aqui abrir a caixinha para eu tirar todas as dúvidas. E aí vocês vão me contando aqui embaixo também dúvidas que vocês têm, tá bom? Eu vou responder primeiro as dúvidas de quem tinha me mandado lá na caixinha antes. Deixa eu achar eles aqui. Pera aí, gente. Ó, na caixinha de ontem, deixa eu abrir aqui. Vocês me mandaram algumas dúvidas. Bom, vocês me perguntaram aqui sobre laticínios e pães. Então, a Théo me mandou essa dúvida. Eu tenho dúvidas sobre queijos, laticínios e pães. Como que eu vou escolher queijos, laticínios e pães? Lembra que eu falei aqui que o milho em latinha eu consigo fazer em casa, a geleia de morango eu consigo fazer em casa? Quando eu for pegar esse alimento no mercado, eu vou precisar tomar cuidado e ler a lista de ingredientes desse alimento. E eu sei que para muita gente isso é uma coisa muito desafiadora, ler a lista de ingredientes, Porque tem muitos nomes lá que a gente não reconhece. A gente olha lá os nomes e a gente não sabe que nome é aquele direito, Porque são os nomes realmente bem diferentes. Então, como que você vai escolher o pão? Como que você vai escolher o laticínio? Como que você vai escolher o queijo? Como é que você vai escolher os alimentos que já vêm embaladinhos do mercado, que você não vai descascar, que você vai desembalar? Com base na lista de ingredientes.
de ingredientes. Então, a legislação brasileira, ela traz a seguinte recomendação, obrigatoriedade. Na legislação brasileira, a nossa lista de ingredientes dos alimentos, aqui eu peguei uma para te mostrar, ela tem que ser por ordem decrescente. O que seria isso? O alimento que aparece primeiro é o ingrediente que tem maior quantidade. Então, pensando, por exemplo, aqui ó, eu abri a embalagem de um cereal integral do tipo cornflakes, só que aqueles mais saudáveis. Primeiro ingrediente dele, listado aqui na lista de ingredientes, é farinha de aveia. Então, quer dizer que nesse produto, o ingrediente que existe em maior quantidade é farinha de aveia. E depois disso, o fabricante ele tem que discriminar pra gente quais são os outros ingredientes que existem naquela receita. Então, ele vai falar, por exemplo, que o próximo ingrediente aqui, nesse caso, é farinha de cevada, farinha de milho, farinha de arroz. Aí ele vai chegar no xarope de açúcar, né? Açúcar, amido, vitaminas e minerais. Ele vai descrevendo os ingredientes que ele colocou naquela receita na lista de ingredientes. E qual que é o melhor jeito de você escolher? Bom, você vai ler essa lista de ingredientes e na hora que você for lendo a lista de ingredientes, você vai procurar por nomes que você conhece. Por quê? Lembra que quanto mais natural o alimento, quanto mais natural o produto do mercado que você vai comprar, mais fácil de fazer ele em casa, de reproduzir deveria ser. Então, se eu vou fazer um pão em casa, por exemplo, um pão de forma, um pão integral, eu vou colocar farinha, vou colocar um pouco de óleo, vou colocar água, vou colocar fermento para pão, um pouco de açúcar para esse pão crescer, vou colocar ali também umas sementes, uns grãos, às vezes um pouco de farinha de trigo branca para misturar. Quando eu vou comprar um pão no supermercado, eu devo procurar no supermercado exatamente a mesma lista de ingredientes. Então, eu devo procurar um pão que vai ter ali farinha de trigo branca ou integral, vai ter ali um pouquinho de fermento, um pouquinho de açúcar para o fermento crescer, um óleo vegetal, um azeite, que vai ter ali um pouquinho de sal para temperar. Se é um pão com castanhas, as castanhas têm que estar discriminadas. Eu tenho que olhar para a lista de ingredientes e tenho que reconhecer os nomes. Tem um estudioso da nutrição, ele chama Michel Pollan, ele é canadense. Ele fala uma coisa que faz todo sentido, que é, quando eu tô lendo a lista de ingredientes, eu tenho que pensar, se a minha avó estivesse escutando o nome desses ingredientes, ela conseguiria reconhecer? Por quê? Se aquela comida é feita de comida de verdade, se aquele produto é feito de comida de verdade, não só eu que vivo nessa geração atual reconheço o nome daqueles ingredientes, mas a minha avó que é de outra geração também reconheceria, tá? E isso, gente, é uma informação valiosíssima. Vocês estão recebendo ouro aqui nessa live. Por quê? Porque a partir disso, toda vez que você lê uma lista de ingredientes, você precisa reconhecer os nomes. Reconhecer. Se eu vou fazer em casa, por exemplo, um bolo, eu vou colocar óleo, ovos, um pouco de açúcar. Se for um bolo de banana, banana. Se for um bolo de fubá, um pouco de fubá, um pouco de trigo. É assim que a gente faz um bolo. Se eu vou comprar um bolo no supermercado, ele tem que ter os mesmos ingredientes que eu usaria na minha casa, tá? Então, esse é um ponto muito importante. Então, quando a Theo perguntou aqui, na caixinha que eu deixei ontem, sobre como escolher laticínios e queijos e pães, Theo, a coisa mais importante é você ler na lista de ingredientes. Mas a Theo é minha paciente do Emagrecência, que é o meu programa de acompanhamento, né, nutricional, e ela tem direito, vai acontecer até no sábado, a uma sessão nutricional exclusiva no mercado. Então ela mandou essa dúvida, mas eu já até mandei uma mensagem para ela falando, Theo, no sábado a gente vai tirar sua dúvida na sua sessão, na sua consultoria exclusiva de compras no mercado. E aí, alguém aqui perguntou pra gente, o Edinho, sobre Coca-Cola zero ser melhor que suco de caixinha. Edinho, vai depender, concorda comigo, do seu objetivo, do pra quê? Vou te explicar.
Suco de caixinha, a gente tem hoje sucos de caixinha que são só a fruta mesmo, e às vezes um pouquinho de ácido ascórbico, que é a vitamina C para conservar. E a gente tem sucos de caixinha que são uma bagunça, que é pior que miojo, tá? Dependendo da lista de ingredientes. Qual que é o objetivo? Você quer emagrecer? Então talvez pode ser melhor consumir, sei lá, uma latinha de Coca Zero na semana do que tomar muito suco de caixinha. Você quer controlar a glicose? A Coca também seria mais interessante. Vai depender muito do objetivo. Eu não gosto de falar que existe um alimento melhor e um alimento pior. Sabe por que eu não gosto de falar isso? Porque eu vou te dar um exemplo. Se a gente pensar aqui no que é um exemplo clássico de alimento ruim, que é o miojo. O miojo, ele é um alimento bom ou ele é um alimento ruim? Escreve aqui pra mim nos comentários. Você acha que o miojo, ele é um alimento bom ou você acha que o miojo é um alimento ruim? Coloca aqui nos comentários para eu saber o que você acha sobre o miojo. Enquanto eu tomo minha água aqui. Me conta, gente, miojo é bom ou miojo é ruim? Tô esperando vocês, hein? Vou fazer igual a Amanda, minha amiga, que enquanto as pessoas não respondem, ela fica meditando. Péssimo, mas mata a fome, muito ruim, tá? E se a gente levasse um caminhão de miojo para as crianças do terremoto na Turquia? Seria ruim, gente? Ele é um alimento ruim? Ou seria bom? Vocês percebem que não existe alimento bom e ruim? Eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela tem uma história afetiva muito grande com o miojo. O miojo é um alimento que marcou a infância dela, que foi um momento muito delicado da história dela, né? E para que ela se mantenha dentro do plano alimentar, comer um miojo na semana ajuda ela muito. Então, a gente precisa entender o seguinte, que o alimento que tem muitos ingredientes, a gente tem que consumir muito pouco dele. Mas também não dá pra gente ficar falando, esses alimentos são todos ruins, esse alimento não presta, não tem nenhuma situação que eu possa usá-lo. A própria Coca-Cola que o Edinho colocou aí como pergunta, como exemplo, eu tenho pacientes que conseguem perder peso, conseguem comer salada, por exemplo, porque elas sabem que elas vão tomar uma Coca-Cola ali 2, 3 vezes na semana. Se ela não tomar a Coca-Cola dela, ela acaba não comendo salada. Então, existem alimentos que a gente deve consumir menos, consumir pouco, mas é muito arriscado a gente classificar assim, esse alimento é ruim, ele não serve pra nada, lixo, é muito ruim. Porque o nosso cérebro, ele tem uma coisa que é, se eu rotulo um alimento como muito ruim, mas se em algum momento eu como aquele alimento, o meu cérebro sinaliza pra mim que eu sou ruim, que eu sou falha, que eu não tenho vergonha na cara, que eu sei que aquilo não é bom. Então, quanto mais preconceito, quanto mais julgamento a gente tiver com o alimento, mais difícil vai ser pra gente ter uma alimentação saudável e equilibrada, tá? Então, tome muito cuidado com isso. E aí, como o tema principal aqui é o que colocar no seu supermercado, né, no seu carrinho de supermercado, o grande segredo que eu queria, né, não quero ficar aqui roubando o seu tempo, porque eu sei que ele é muito valioso, mas o grande segredo, a grande chave que eu queria te contar sobre o que colocar no seu carrinho de supermercado e o grande segredo para você fazer as suas compras de supermercado daqui pra frente é a maior parte do seu carrinho ser preenchida com alimentos in natura ou minimamente processados. Uma parte moderada do seu carrinho ser preenchida com alimentos processados e um tiquico do seu carrinho com alimentos ultraprocessados. Mas, Carla, quais vão ser os alimentos minimamente processados? Os in natura são aqueles que eu encontro do mesmo jeitinho na natureza. Goiaba no pé de goiaba, goiaba no supermercado. Ovo na galinha, ovo no supermercado. Carne no açougue, carne no abatedouro, por exemplo. São alimentos que eu encontro eles iguaizinhos. Esses alimentos devem ser a base da sua alimentação. E aí, né, arroz, feijão, legumes, carne, frutas, isso deve ser a base. Você não deve trocar isso por nada embalado
no dia a dia da sua rotina. Minimamente processados eu vou comprar uma fruta já picada, eu vou comprar uma alface já lavada, eu vou comprar uma carne já moída. Isso são os alimentos minimamente processados. Eu vou comprar, ao invés de eu comprar o arroz, né, lá no arrozal, eu vou comprar um arroz no pacote, minimamente processado, né? É o mesmo arroz, ele só foi desidratado e eu vou comprar ele no supermercado. Ao invés de eu comprar a baga de feijão com feijão verdinho, eu vou comprar um feijão que já foi seco, já foi embalado, já foi até catado no mercado, tá? Então, a base devem ser coisas que eu consigo descascar, coisas in natura, alimentos naturais. Depois, esses minimamente processados. Um arroz, um feijão, uma salada lavada, uma fruta já cortada, uma fruta já congelada, minimamente processados. Um brócolis já congelado, que eu não fico sem em casa, né? Minimamente processados. Depois, eu vou comprar uma quantidade um pouco menor dos processados. Então, eu vou comprar uma quantidade menor do mervilha em lata, do milho em lata, de um iogurte natural, porque isso não deve ser a base da minha alimentação. Pode fazer parte da minha alimentação, mas não deve ser a base. E por último ali, aquele tiquico da minha compra de mercado, assim, sei lá, 10% da minha compra de mercado, vão entrar os alimentos ultraprocessados. Mas, gente, na prática, o que a gente vê é exatamente o inverso. Hoje mesmo eu fui no açaí atacadista fazer a minha despesa de produtos de limpeza, né, farináceos, arroz, feijão, essas coisas mais secas, né, que eu gosto de comprar lá porque o preço é um pouco melhor. E aí eu vejo, não é uma vez nem duas não, carrinhos e carrinhos com biscoito recheado, macarrão instantâneo, né, linguiça, aqueles iogurtes mega coloridos. Esses costumam ser os alimentos que são realmente a base da alimentação da maioria das pessoas. E quando essa pirâmide ela fica invertida, a gente tem muito mais chance de desenvolver doenças. Então, como que você pode fazer as suas compras de mercado? Qual que é o segredo para você fazer as suas compras de mercado de maneira estratégica e que vai te ajudar a emagrecer, a ter mais qualidade, mais tempo de vida, a prevenir doenças? Quando a base da sua compra, aquilo que você compra mais, em maior quantidade, são coisas que você vai descascar. Um pouquinho das que você vai desembalar e quase nada daquelas que quando você lê os ingredientes, você quase não reconhece os nomes, tá? Essa regra, gente, ela é uma regra de ouro e ela vale para todo mundo. Eu vou compartilhar aqui de novo, porque teve gente que chegou aqui depois. Qual que é a diferença do alimento, então, in natura, para a gente concluir, para a gente fixar esse conteúdo, do in natura, do processado e do ultraprocessado. Então, o in natura, no caso do milho, é o milho. O processado, milho em lata. E o ultraprocessado, salgadinho de milho. Viu? Tem aqui muito milho, milho natural, milho fresquinho, milho já com sal, milho que foi para a indústria. Isso aqui nem parece com milho. Quando a gente pensa, por exemplo, no pêssego, a frutinha suculenta, gostosa, um pêssego em caldo, já coloquei ali um pouco de açúcar, né? Já mudou um pouco. Ou o suco de pozinho. O suco de pozinho nem tem pêssego direito. E aqui valeria também o suco de néctar sabor pêssego. Ele entraria aqui junto com o suco de pozinho, né? No frango, eu tenho frango. O frango já temperado, é o frango ainda, mas ali foram adicionadas algumas coisas. E eu tenho o nuggets de frango, que ficaria lá na ponta, que é uma coisa, quando você para ler a lista de ingredientes, você fica assustada, né? Assustado, porque tem muita coisa química ali. Quero deixar aqui um tempinho, entendeu, Ed? Ah, maravilha. Quero deixar aqui, vocês têm perguntas. Então, vou dar um minutinho para vocês escreverem aqui. Se tem algum produto que vocês querem saber mais sobre. Vou beber mais um golinho de água. E escrevam aqui para mim se vocês têm dúvida sobre algum outro produto, que eu já tiro a sua dúvida agora mesmo. Vai beber uma aguinha, escreve aqui. Aproveitem, gente, que isso aqui é um conteúdo exclusivíssimo. Exclusivíssimo.
Vocês têm dúvida sobre algum outro alimento? Deixa eu tirar aqui a imagem. Na hora de fazer as compras, o que aperta em vocês? O que vocês normalmente ficam preocupados? Né? Me contem sobre isso. Quais são as coisas que vocês, na hora de comprar, ficam ai, o que eu vou escolher aqui? O que é regulador de acidez? É um aditivo da indústria de alimentos para regular a acidez. Né? A gente sabe que a acidez, o alimento, dependendo do que for o produto, se ele for muito ácido, né? Então, por exemplo, vamos pensar aqui em iogurtes. Se o iogurte for muito ácido, ele pode ficar granuloso. Então, dependendo, a indústria coloca ali um regulador de acidez, um aditivo químico industrial que a gente não tem em casa, né? Não é uma coisa que a gente usa em casa, para regular, para baixar a acidez desse produto. Normalmente, produtos que têm regulador de acidez são produtos que têm uma lista de ingredientes mais extensa, viu, Tata? Açúcar de coco é açúcar, gente, igual açúcar de cana, igual açúcar de beterraba, que é muito usado na Europa. É açúcar, né? Então, pode usar em tudo? Não. Assim como qualquer outro açúcar a gente deve usar com moderação, ele é açúcar, viu? Ele não é a solução da lavoura, não. A gente tem que tomar cuidado com ele, viu? Na passata, então em casa, o que a gente põe para regular a acidez? No molho de tomate, açúcar. Existem algumas receitas que você põe um pouquinho de açúcar para regular a acidez. E existem algumas receitas que você cozinha junto com tomate, cenoura ou beterraba. Por quê? Porque ele tem um pouquinho de carboidrato e ele ajuda na regulação da acidez. Na indústria, realmente vai ter um regulador de acidez químico, né? Um aditivo químico. Tata, quanto mais aditivos químicos os alimentos contêm, mais distantes eles são dos alimentos in natura. Então, pensando que um molho de caseiro, né? Um molho de tomate caseiro, às vezes um tomate pelado, um extrato de tomate, ele não vai ter isso, ele vai ter muito mais. A grande questão é a seguinte: quando a gente baseia a nossa alimentação nos alimentos com aditivos químicos, a gente acaba consumindo uma quantidade grande deles, né? Esses alimentos, eles foram criados num contexto, gente, de guerra. Os alimentos industrializados, eles foram criados num contexto de guerra. Naquele contexto, era interessante que as coisas durassem muito, né? Que as coisas pudessem ser estocadas. E a gente viveu isso com a pandemia aí há algum tempo atrás, né? Nesse contexto da guerra, da escassez, era interessante que os alimentos realmente pudessem durar mais. Mas no nosso dia a dia, a gente vive em cidades grandes, a gente tem acesso ao supermercado, né? A gente não precisa ficar comprando coisas que vão durar muito na nossa prateleira. A gente vai ao mercado aí pelo menos uma vez na semana, né? Então, esses aditivos, eles vieram num contexto bom de guerra, para que a gente tivesse comida em casa durante a guerra, para que a comida não estragasse em casa. Mas o problema é que a gente fez disso a base da nossa alimentação. E aí, quando a gente faz isso, quando a gente deixa de cozinhar para comprar coisas embaladas, aí a gente lasca tudo. Porque o nosso corpo, ele não é preparado para receber essa quantidade enorme de aditivos. Ele não é preparado. E às vezes a gente pensa assim, nossa, Carla, mas aí é muito difícil, né? Como que eu vou fazer isso na minha rotina, na minha vida? Não é, gente. Vocês acompanham a minha alimentação aqui, eu sempre posto sobre. E vocês conseguem ver que, sei lá, 80% do que eu como são alimentos in natura ou minimamente processados. No máximo ali uma azeitoninha de processado, um milhinho verde na minha salada que eu gosto, um iogurte natural. E eu também tenho a vida corrida, assim como vocês, né? Eu sou mãe, trabalho, né? Sou esposa, um monte de coisas. Então, na verdade, é uma questão da cultura mesmo, né? A gente passou a usar menos tempo para preparar os nossos alimentos. A gente escolheu isso. Só que isso vem trazendo complicações para a nossa saúde, né? Antigamente, quando eu me formei, a gente tinha como principais vilões os enlatados. Eles eram assim, horríveis, vamos evitar, eles causam hipertensão. Hoje em dia a gente já sabe que a quantidade de sódio, por exemplo, numa bolacha específica, lá que tem o sódio como conservador, é muito maior que o sal de um enlatado. E a indústria, inclusive, colocou já criou enlatados que não tem nem sal. Ela já conseguiu fazer isso. Então, quando eu me formei, né, há 14 anos atrás, a gente falava dos enlatados, porque eles eram os grandes vilões.
Hoje a gente sabe que eles não são os grandes vilões. Os grandes vilões da alimentação saudável são os ultraprocessados. E aí quer dizer que eu nunca mais vou comer um Snickers, nunca mais vou comer, sei lá, uma linguiça toscana. Não, mas coma pouco, coma raramente, né? De 10 refeições que você fizer, coma uma com essas coisas, no máximo. Coma 90% das suas refeições com coisas frescas, in natura, porque aí o seu corpo, ele vai ficar protegido. E essa é a mágica dos nutrientes. Quanto mais coisas in natura, quanto mais coisas frescas eu como, né? Mais nutrientes o meu corpo recebe. Então, quando esse aditivo químico chega no meu corpo, o meu corpo ele tá protegido. Quando eu não como os alimentos frescos, os in natura, e me entupo de alimentos com aditivos, o meu corpo ele não consegue lidar com esses aditivos químicos direito, porque ele não recebeu nutriente para se proteger, para ficar bem nutrido, para ficar protegido. Entenderam? Suas lindas. E os rapazes que estão aqui também. Ó, eu vou colocar pela última vez a piramidezinha do segredo mesmo. Se vocês quiserem printar a tela, fiquem à vontade. Que é como que você deve fazer suas compras de mercado. Então eu vou colocar aqui pela última vez pra gente reforçar esse ponto. Que é, in natura, maior quantidade no carrinho. Minimamente processados, no meio do caminho ali. Processados, menos ainda. E lá na pontinha, quase nada, 10% do seu carrinho os ultraprocessados. Gente, é isso. Esse é o grande segredo, né? E esse segredo, ele vai transformar a sua alimentação. Se você fizer só isso aqui que eu te ensinei hoje, só isso, só essa mudança, faça essa mudança. Essa pequena mudança, você já vai começar a perceber seu intestino funcionando melhor, você começando a perder peso, você tendo menos gases, você tendo sintomas, né, de pressão, de glicose, já vão começar a melhorar. Só de fazer isso, essa pequena mudança. Agora, imagina o que pode acontecer com você, o que pode acontecer com a sua saúde, quando você, de fato, começa, né, a ter um plano de alimentação escrito, calculado, planejado para você. Então, se só fazer essa pequena mudança que eu tô te ensinando aqui hoje, já vai mudar muito a sua saúde. Imagina o que um plano de alimentação feito, pensado e calculado para você pode fazer na sua saúde. Uma transformação mesmo, né? E é uma transformação que eu tenho visto e acompanhado em dezenas de pacientes que estão em acompanhamento comigo. Então, eu quero agradecer muito vocês, né? Que no meio de uma segunda-feira, no meio da tarde, pararam aí 40 minutos pra gente conversar sobre isso. Vou deixar a live salva, vou me esforçar aqui pra deixar. Tô num celular aqui novo pra eu conseguir apresentar os slides. Vou tentar aqui fazer esse salvamento. O conteúdo foi relevante pra você? Você aprendeu alguma coisa? Né? O Edinho até que já compartilhou um pouquinho. Fez sentido pra você? Manda essa live para 2 amigas, para 3 amigas, compartilha lá no grupo da família, né, que só passa fofoca, corrente, manda lá, fala, gente, aqui ó, quer aprender a fazer compras de mercado, assiste essa live da Carla. E se você quiser saber mais informações sobre os modelos de acompanhamento, você pode me mandar um direct, você pode escrever aqui na live, depois eu quero saber mais informações, ou você pode clicar no link da bio e falar com a Juliana, minha assistente, uma querida, que ela vai te contar todas as informações, tá bom? Tô aqui me organizando, me planejando para que as lives voltem a ser semanais. E claro, vocês vão ficar sabendo em primeira mão quando isso acontecer. Ó, um grande beijo para vocês. Ótima semana. E não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar a live assim que eu publicá-la aqui no feed, combinado? Tchau, tchau, gente!